O Brasil hoje acordou de luto, morreu aos 49 anos, vítima de câncer de intestino, uma das artistas mais queridas da música popular brasileira, Preta Gil. Uma mulher cheia de vida, que enfrentou a doença com coragem, mas que infelizmente não resistiu. A notícia caiu como uma bomba, mas a pergunta que está sendo feita nas redes é: como uma mulher tão jovem e ativa, com acesso aos melhores médicos, chegou a esse ponto? O que pode estar por trás do crescimento absurdo dos casos de câncer de intestino no Brasil nos últimos anos? Será que é só genética? Ou será que é azar mesmo? Ou será que é algo no nosso dia a dia que está inflamando silenciosamente o intestino e criando aí um terreno fértil para essa doença aparecer? O que você vai descobrir nesse vídeo hoje? Você vai entender, com base em evidências científicas, quais são os chás e alimentos que mais irritam o intestino, provocam inflamação silenciosa e aumentam o risco de desenvolver doenças como colite, pólipos, síndrome do intestino irritável e câncer de intestino, que levou a vida da Preta Gil e de milhares de outras pessoas todos os anos. Eu também vou te falar sobre os sintomas iniciais que ninguém associa ao intestino. Já vou te dar um spoiler: alteração no humor, pele manchada, ansiedade, gases persistentes, cansaço crônico. E o mais importante, você vai descobrir aqui quais são esses alimentos e quais as ervas que também podem proteger o teu intestino, reparar a mucosa inflamada e ajudar a reverter esse processo antes que seja tarde demais. Então, se você já teve dor abdominal constante, intestino preso ou solto demais, ou se alguém da tua família tem histórico de pólipo e de câncer, esse vídeo é para ti. Fica comigo até o final, porque eu vou te dar um protocolo funcional completo para blindar teu intestino a partir de hoje mesmo. E já escreve aqui embaixo: você conhece alguém que teve câncer de intestino? Só escreve sim ou não, porque isso me ajuda a entender até onde esse alerta precisa chegar. Então já prepara o teu chá, teu chimarrão, o teu café, porque hoje eu vou começar com os chás que mais irritam o teu intestino e que, com o uso prolongado, vão sim lesionar as paredes do teu intestino e provocar o desenvolvimento de tumores. Sou Rosana Lara, eu sou farmacêutica há 25 anos, fiz doutorado em fitoterapia, pós-graduação com o Dr. Lair Ribeiro. Mas antes, já me conta, da onde você me assiste, qual é o nome da tua cidade para que eu te conheça melhor. Eu moro aqui em Itajaí. E você? Câncer intestinal, ele está aumentando e as pessoas não entendem por quê. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de intestino já é o segundo tipo mais comum, tanto em homens quanto em mulheres aqui no Brasil. E ele fica atrás só do câncer de mama e de próstata. Já em 2023, foram mais de 45 mil novos casos. E o que mais assusta os médicos é que são casos em pessoas com menos de 50 anos. Esses casos vêm aumentando drasticamente. E os pacientes, eles estão chegando ao consultório com a doença já avançada. E sabe por quê? Porque o intestino não dói até que esteja muito inflamado. E os primeiros sinais são mascarados, então: laxante, antiácido, dieta da moda, chás detox que só irritam ainda mais a mucosa intestinal. Então hoje eu vou te mostrar esses chás, essas receitas perigosas e também o que você pode fazer para quebrar esse ciclo antes que o intestino peça socorro de uma forma totalmente trágica. Se você toma chá todo dia, se vive com gases, barriga inchada, prisão de ventre, ou então a alternância, um dia está com diarreia, outro dia está com o intestino preso, fica atenta. E já comenta aqui nos comentários, qual é o chá que mais você toma todos os dias? Quero ver quantos desses chás aí que você toma vão aparecer nessa lista. Agora sim, os chás mais irritantes para o intestino.
Vou começar pelo chá de sene. Quando eu trabalhava em farmácia, eu trabalhei 25 anos no balcão de farmácia, parei há pouco tempo só para atender online. O chá de sene era um dos mais vendidos para as mulheres como laxante. As mulheres usavam sim chá de sene, era 2, 3, 4 caixinhas por semana. Ele é um dos que mais agridem o teu intestino. Ele é vendido como laxante natural, tem em fórmulas de detox, tem fórmula de emagrecimento. E o que pouca gente sabe é que o sene atua de forma violenta na mucosa intestinal, provoca contrações intensas semelhantes a cólicas que forçam a eliminação das fezes. O problema é que com o uso contínuo, esse estímulo constante destrói as vilosidades intestinais, que são responsáveis pela absorção de nutrientes. E o resultado, a pessoa começa a ter deficiência de vitaminas, desequilibra toda a microbiota intestinal e um processo inflamatório começa a surgir e vira crônico, que prepara o terreno para doenças graves, principalmente o câncer. O uso contínuo do sene está associado a alterações nas células intestinais em estudos laboratoriais. E sabe o que é mais assustador? Ele está presente em dezenas de chás emagrecedores vendidos livremente até no supermercado, inclusive em cápsula, sem nenhuma orientação. Agora me conta, você já tomou o chá de sene? Conhece alguém que toma todo dia? Compartilha agora esse vídeo com essa pessoa, ou então marca essa pessoa aqui nos comentários, ela precisa saber dessa informação. Não é porque é natural que é para todo mundo. E por isso também eu fiz um e-book. Eu compilei os meus 25 anos de experiência como farmacêutica, fitoterapeuta, toda a minha experiência na pós-graduação que eu fiz com o Dr. Laí Ribeiro, num e-book. São mais de 600 páginas, mais de 1000 receitas de remédios naturais, onde eu te ensino a usar mais de 800 ervas. Para que serve, para que não serve, quem pode usar, contraindicações, as misturas que não vão fazer para ti, não vão fazer mal para ti. Ervas que são indicadas para pressão alta, para diabetes, colesterol, triglicerídeo, para obesidade, calvície, enfim, são mais de 60 enfermidades. Cada chá que eu indico ali, você pode usar com segurança, segundo a situação que você tem. O link está aqui na descrição do vídeo. Depois que você assistir esse vídeo, dá uma olhada ali para você conhecer. Eu tenho certeza que você vai adorar. Ah, e tem mais. Tem muita gente que me perguntou, Rô, se eu não gostar, eu posso devolver? Pode sim. Tem garantias de 7 dias, você entra na plataforma e diz, eu quero o reembolso do meu dinheiro. E o reembolso volta para tua conta. Então tem 7 dias de garantia. Dá uma olhadinha depois. O próximo é o chá de cáscara sagrada. É um nome enganoso que esconde um perigo real. Essa é a segunda erva da minha lista. O nome pode até parecer inofensivo, mas ele é uma das plantas mais agressivas para o intestino humano, principalmente quando usado de forma crônica. Muito usado em fórmulas laxantes manipuladas, a cáscara tem ação purgativa intensa, que vai forçar o intestino a funcionar independentemente do estado da microbiota intestinal ou da hidratação das fezes. Em vez de reeducar o intestino, ela destrói a sensibilidade natural do órgão e causa dependência, e ainda tem mais. Estudos apontam que o uso frequente da cáscara sagrada, ele vai provocar lesões microscópicas na parede do intestino, vai enfraquecer a barreira protetora entre o intestino e a corrente sanguínea. E isso favorece a entrada de toxinas no organismo, vai aumentar inflamações crônicas e abre caminho para o quê? Para as mutações celulares perigosas. Ou seja, um chá vendido aí como natural, que pode estar em qualquer lugar, está empurrando o teu intestino para o câncer sem que você perceba. E o pior de tudo,
Tem gente tomando isso todos os dias, achando que vai emagrecer. Cáscara sagrada é sagrada para quem? O próximo são os chás combinados, a mistura que detona a mucosa do teu intestino. Agora que você já entendeu o risco do sene da cáscara sagrada, eu quero te falar também de um erro ainda muito mais comum: misturar ervas laxantes no mesmo chá. Muitos produtos vendidos, como detox, seca a barriga, contêm uma combinação perigosa de sene, cáscara sagrada, espinheira santa e até ruibarbo. Essa mistura cria uma verdadeira tempestade aí no teu intestino. A ação conjunta desses ingredientes vai provocar diarreia contínua, perda de minerais, destrói a microbiota intestinal, afina a parede do intestino grosso. E o resultado é uma mucosa cada vez mais agredida, mais inflamada. E com o tempo, mais suscetível a lesões e mutações celulares, como as que aparecem em pólipos ou tumores. E o pior, tem gente usando essas misturas todos os dias antes de dormir, como se fosse assim uma limpeza do intestino, quando na verdade está matando as bactérias boas e abrindo caminho para uma inflamação crônica no intestino. Você já viu algum chá com várias dessas ervas juntas? Já escreve, bota o nome aqui nos comentários. Isso é um alerta que vai ajudar outras pessoas a abrirem os olhos. Próximo é o chá de gengibre em excesso. É quando o anti-inflamatório vira um inimigo do intestino. O gengibre ele é super famoso, ele é realmente um anti-inflamatório potente, ele é digestivo, é termogênico. Mas o que pouca gente sabe é que em altas doses ou quando usado de forma repetida, principalmente de estômago vazio ou associado a outros ingredientes irritantes, ele agrava quadros de gastrite, refluxo e inflamação intestinal pré-existente. Em pacientes que têm a mucosa intestinal sensível, tem colite, síndrome do intestino irritável, pólipos intestinais, o gengibre vai estimular secreções e contrações exageradas, o que vai gerar desconforto, cólica, desequilíbrio da microbiota e microlesões. Estudos mostram que o uso contínuo de gengibre concentrado, por exemplo, em cápsulas, chás muito forte, tem muita gente que toma todos os dias o suco verde com um pedaço gigante de gengibre, vai causar efeito semelhante aos anti-inflamatórios não esteroidais, que são conhecidos por causar danos gástricos e intestinais. O que eu acho mais horrível ainda é que ele é recomendado de forma indiscriminada, como se ele fosse seguro para todos em qualquer quantidade. E eu quero que você saiba, natural não significa inofensivo. Você costuma usar todos os dias? Já escreve nos comentários gengibre, para eu saber que você come gengibre todos os dias. Precisa cuidar da quantidade. Próximo é o hibisco. Eu gosto muito de indicar, é um emagrecedor natural, mas ele pode prejudicar aí o teu intestino. Que ele tem propriedades emagrecedoras, diuréticas, mas o uso frequente do hibisco vai irritar a mucosa gástrica e intestinal, especialmente em pessoas que têm intestino sensível ou inflamado. Ele tem ácidos orgânicos potentes, o ácido málico, o ácido cítrico, que em excesso aumentam a acidez do trato digestivo e daí vai começar a dar desconforto, queimação, aumento de gases e até irritação da parede intestinal. E em casos crônicos, ele agrava sintomas de colite e desencadeia episódios de diarreia inflamatória. O hibisco muitas vezes é misturado com outras ervas ou frutas cítricas, criando combinações que desequilibram totalmente o pH intestinal e atrapalham a integridade da microbiota intestinal, o que aumenta a permeabilidade da parede do intestino, que é uma das portas de entrada para a inflamação, que com o tempo evolui para lesões pré-cancerígenas.
Quero que você entenda bem a mensagem desse vídeo. O problema não é o hibisco em si, mas o uso diário, concentrado e sem orientação. Você já tomou chá de hibisco por mais de 15 dias seguidos? Comenta aqui, porque isso pode ajudar muita gente a começar a refletir sobre o uso do hibisco. O outro chá que eu fiquei assim, ó, boquiaberta, e eu trouxe porque eu vi nas outras redes sociais, nesses vídeos curtos, as pessoas recomendando fazer um suco, um chá com a babosa inteira. A babosa, ela é ótima, eu tenho vários vídeos aqui no canal, nas minhas outras redes sociais, mas gente, não pode usar com a casca. A babosa é um super alimento, realmente ela é cicatrizante, hidratante, digestivo, mas o que eu tô te trazendo aqui é que as pessoas estão pegando a folha da babosa e estão fazendo chá, mas a casca da babosa contém aloína, que é uma substância com forte efeito laxativo. O uso do chá feito com a casca ou da planta crua, sem a devida limpeza, vai causar diarreia intensa, inflamação da mucosa intestinal, desregula completamente aí o teu intestino. A aloína, inclusive, foi proibida nos Estados Unidos como ingrediente de laxantes comerciais, porque ela aumenta o risco de dano ao intestino. Alguns estudos apontam que com uso crônico e sem purificação, essa substância está relacionada à alteração celular no intestino grosso, que são considerados aí os precursores de pólipos e tumores. Então a babosa só pode ser usada se bem lavada, de preferência. Deixar escorrer o líquido amarelo. Eu tenho um vídeo aqui no perfil, vou deixar no final para você assistir depois, da babosa. Assiste esse vídeo onde eu mostro todos os benefícios e como você vai extrair o gel da babosa. Mas não faça mais chá das folhas da babosa. Eu vi também em outra rede social, a menina ali, uma influenciadora, não sei nem se tem um ensino médio, ensinando a fazer um suco detox. Ela corta a folha da babosa e joga ali tudo. Gente, pelo amor de Deus, não faz isso. Você vai dar, é um passo aí para desenvolver o câncer no intestino. Tomar chás muito quentes, em temperaturas muito altas. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas a temperatura do chá também pode ser um fator de risco para o intestino e para o trato digestivo. A Organização Mundial da Saúde já publicou alertas sobre o consumo frequente de bebidas muito quentes, acima de 65 graus, como fator associado ao aumento de câncer de esôfago, de estômago e de intestino. E por que isso acontece? O calor excessivo danifica repetidamente a mucosa do tubo digestivo e vai provocar pequenas inflamações, alterações celulares e fragilizações das barreiras de proteção. E com o tempo, esse dano constante vai levar a mutações que favorecem o surgimento de tumores, especialmente em pessoas com predisposição ou que já têm outros fatores de risco, uma alimentação inflamatória, uso de laxante e tabagismo. Aqui no sul do Brasil, o chimarrão ele é consumido às vezes muito quente e há uma maior incidência de câncer de trato digestivo do país é aqui no sul. Então fico alerta, até chá certo pode ser perigoso se você tomar ele muito quente. Espera sempre a bebida esfriar um pouco abaixo dos 60 graus. E agora me diz nos comentários, tem o hábito de tomar aquele chimarrão que queima a língua? Cuidado, tá agredindo aí toda a mucosa do teu trato gastrointestinal. Agora que eu te trouxe os piores chás, eu quero te falar dos alimentos que são os vilões que você come todo dia e podem estar abrindo porta aí para o teu intestino desenvolver um câncer. Agora que você entendeu dos chás, como eles podem agredir o teu intestino, é hora de você conhecer os alimentos que juntos com esses chás vão criar o cenário perfeito para uma inflamação crônica e câncer de intestino. E o primeiro grupo que precisa ser falado com urgência são os ultraprocessados. Biscoito recheado, embutido, salgadinho, comida congelada, bebidas industrializadas. Esses alimentos são ricos em aditivos químicos, corantes, conservantes, emulsificantes, adoçantes artificiais que ao longo do tempo
destroem as bactérias boas do intestino, agridem a mucosa, aumentam a permeabilidade intestinal. E isso significa que toxinas e partículas mal digeridas escapam para o sangue e alimentam processos inflamatórios pelo corpo todo. E adivinha? A inflamação crônica e a disbiose estão diretamente ligadas à formação de pólipos e lesões pré-cancerígenas no cólon e no reto. Ou seja, o que você come tem mais impacto na tua saúde intestinal do que qualquer remédio. E tudo começa no supermercado. Então escreve aqui embaixo. Desses que eu citei, qual você consome todos os dias? A resposta pode ser o primeiro passo para você virar aí a tua saúde. Os alimentos mais associados ao câncer intestinal. Se existe um grupo de alimentos que está diretamente ligado ao aumento dos casos de câncer de intestino, segundo a Organização Mundial da Saúde e a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, é o das carnes processadas e embutidos. Aí eu estou falando de salsicha, linguiça, mortadela, presunto, salame, bacon, aquele peito de peru defumado. Esses alimentos contêm substâncias que, ao serem metabolizadas no intestino, vão se transformar em compostos cancerígenos chamados nitrosaminas. Além disso, esses alimentos passam por processos industriais que incluem fritura, defumação, adição de corante, realçador de sabor, o que aumenta ainda mais a agressividade sobre a mucosa do intestino. E o mais assustador, segundo o próprio Instituto, o consumo diário de apenas 50 gramas de embutidos, o que vale a 2 fatias de presunto ou uma salsicha, aumenta em 18% o risco de câncer de intestino. Então, se você tem histórico familiar, intestino sensível, já passou dos 50 anos, evita o máximo que você puder. Escreve aqui embaixo qual desses eu citei, qual é mais difícil de largar, e se você já cortou, compartilha a tua experiência para inspirar outras pessoas. E se tem algo que agride silenciosamente o teu intestino todos os dias, é o consumo excessivo de frituras e óleos refinados. E quando eu falo em óleo refinado, eu estou falando daqueles que a maioria das pessoas tem em casa. Óleo de soja, de milho, de girassol, margarina e gordura vegetal hidrogenada. Esses óleos, quando aquecidos em frituras, liberam radicais livres altamente inflamatórios que comprometem as células da parede do intestino, aumentam a permeabilidade da mucosa e alteram completamente a flora intestinal. Isso favorece o crescimento de bactérias patogênicas, causa desequilíbrios digestivos e cria um ambiente propício para a formação de células alteradas, que são as precursoras do câncer. O nosso intestino ele é muito sensível a esse tipo de gordura oxidada e quando ela é consumida junto com alimentos processados, o efeito é multiplicado. E tem mais, frituras frequentes aumentam os níveis de inflamação sistêmica, o que aumenta silenciosamente doenças crônicas, colite, síndrome metabólica, pólipos intestinais. Agora me conta quantas vezes por semana você consome fritura? Fala com sinceridade aqui nos comentários. Isso pode mudar a tua relação com o intestino a partir de hoje. Pode fazer com que você comece a refletir. E aquelas frituras, então, que a pessoa reaproveita o óleo. Ai, não, esse óleo ainda tá limpinho, usa 3, 4, 5, 6 vezes o mesmo óleo. Você é dessas que aproveita várias vezes o óleo. O óleo a gente faz a fritura e descarta. Precisa fazer um óleo novo. Precisa usar um óleo novo na próxima fritura. E agora eu quero falar sobre um alimento muito polêmico que é o açúcar. É o ingrediente mais silencioso e destrutivo quando a gente está falando de inflamação intestinal e desenvolvimento de câncer. E não é só o açúcar que você coloca no cafezinho. É aquele açúcar que está escondido em biscoitos, pães, iogurtes industrializados, molhos prontos, suco de caixinha, refrigerante, até em produtos salgados. O que o açúcar ele faz no intestino, para que você entenda? Ele alimenta as bactérias ruins. Então vai provocar fermentação excessiva, gases, aumenta o inchaço abdominal,
altera o pH da mucosa. Esse ambiente ácido favorece a quebra da barreira protetora do intestino, levando a um quadro de desbiose, inflamação crônica e fragilidade imunológica. E ainda tem mais. Diversos estudos mostram que células cancerígenas, elas se alimentam de glicose, então se alimentam de açúcar. Um ambiente rico em açúcar contribui para a multiplicação e resistência dessas células. É por isso que muitos protocolos oncológicos hoje focam na redução drástica de açúcares simples como parte do tratamento. Se você sente vontade constante de doce, pode ser um sinal de desequilíbrio no teu intestino. E agora eu te pergunto, já tentou cortar o açúcar por 7 dias? Comenta aqui se conseguiu ou se gostaria de tentar, que eu posso te trazer um desafio detox só para isso. Agora, muita gente consome leite e seus derivados diariamente sem perceber que eles podem estar, sim, entre um dos principais responsáveis por inflamações silenciosas no intestino. E eu não estou falando só de quem tem intolerância à lactose. Estudos recentes mostram que mesmo pessoas que têm diagnóstico formal de intolerância podem apresentar reações inflamatórias crônicas à caseína, que é uma proteína presente no leite. Essa proteína, ela vai desencadear uma resposta imune no intestino, alterando a permeabilidade da mucosa, causando desconforto abdominal, inchaço, gases e até alteração no humor e na imunidade. Pessoas com colite, síndrome do intestino irritável ou histórico de pólipos, os laticínios convencionais vão alimentar inflamações intestinais persistentes e atrapalham a absorção de nutrientes e interferem na integridade das células da parede do intestino. Então, ao longo do tempo, pode favorecer mudanças no DNA celular, contribuindo para a evolução de lesões pré-cancerígenas. E tem mais, queijos muito curados são ricos em aminas biogênicas, que são compostos que podem agravar processos inflamatórios. Já tentou passar 15 dias sem leite ou derivados? Os resultados costumam ser surpreendentes. Se você vai fazer esse desafio de 15 dias, coloca nos comentários sem leite. Vê como é que o teu corpo reage. Depois dos 15 dias, toma um copo de leite para ver. Se você sente que depois dos 15 dias começou a inchar, começou a ter alguns sintomas assim, de gases, é sinal que você pode estar desenvolvendo uma intolerância à lactose ou à caseína, e é bom deixar para lá esse alimento. Um outro também que está sendo muito estudado é o glúten, presente no trigo, na cevada e no centeio. Apesar de não ser um problema para todos, ele é um vilão silencioso para quem tem sensibilidade no intestino. Existe a doença celíaca, que é autoimune e é muito conhecida. E o que muita gente ignora é a chamada sensibilidade não celíaca ao glúten, um quadro onde a pessoa não tem alergia, mas ela apresenta sintomas reais. Então, inchaço, gases, constipação, diarreia, dor abdominal, cansaço, alteração do humor e até crise de ansiedade após o consumo de alimentos com glúten. O glúten, nesses casos, altera a permeabilidade da parede do intestino, aumentando a entrada de toxinas e antígenos na corrente sanguínea, o que vai alimentar a inflamação crônica e prejudica a renovação celular do intestino. E isso, ao longo dos anos, vai criar um terreno fértil para doenças mais sérias, inclusive o câncer de intestino. Então, se você tiver esses sintomas, analisa, fica também 15 dias sem glúten, para ver como o teu corpo se comporta. Exclui pães, bolos, massas, molhos, empanados, embutidos e até medicamentos. Se você vive com o intestino desregulado e nunca testou uma pausa no glúten, pode estar ignorando um fator chave aí da tua inflamação. Me conta nos comentários, já tentou cortar o glúten por 15 dias? O que aconteceu com o teu corpo? Teve alguma reação? Melhorou? Sentiu mais disposição? Se sim, melhorou os sintomas que você vinha sentindo, é sinal que o glúten não te faz mais tão bem. Agora eu quero que você imagine o seguinte cenário, que é muito mais comum que você pensa. Uma pessoa com o intestino preso, consumindo pão com glúten no café da manhã,
queijo, fritura no almoço, refrigerante e um chá laxante à noite. Esse ciclo ela repete todos os dias. E o que acontece dentro do corpo dela? O intestino começa a se tornar um campo de batalha. A mucosa é atacada pelo excesso de toxinas, pelas substâncias inflamatórias do alimento e pelo estímulo agressivo dos laxantes. A microbiota intestinal boa morre aos poucos e a parede do intestino se torna permeável e as células que antes se renovavam com saúde, agora elas se multiplicam num ambiente tóxico, propenso a mutações. Esse ciclo vicioso é a receita perfeita para desenvolver colite crônica, síndrome do intestino irritável, pólipo e, mais adiante, câncer. E o pior, tudo começa com hábitos que a pessoa acha normal, vistos como aceitáveis pela sociedade. E o intestino vai cobrar a conta, ele dá sinais e você precisa ouvir. Se você já percebeu que vive nesse padrão, intestino preso, alimentação desregulada e uso de chá laxante, comenta aqui, preciso sair desse ciclo. Eu quero que você, a partir de hoje, mude esse ciclo. Então, para isso, você precisa entender os sinais silenciosos que o intestino te dá antes de uma doença mais grave. O intestino, ele não adoece do dia para a noite, ele vem te avisando, ó. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas ignora os sinais ou se acostuma com eles, achando que é normal. Só que não é normal ter gases todos os dias, acordar com a barriga inchada, ir ao banheiro só 2 ou 3 vezes por semana, ou alterar diarreia com o intestino preso. Isso são sinais claros que teu intestino está inflamado, está intoxicado, está sofrendo. E sabe o que é pior? Muitas pessoas tratam esses sintomas, aí vão tomar antiácidos, laxantes, chá detox, sem se dar conta que estão mascarando o problema, enquanto ele cresce silenciosamente dentro do intestino. Outros sintomas que precisam de muita atenção: fezes muito escuras, muito claras, presença de muco, um cheiro muito forte, cansaço extremo depois de comer, vontade frequente de doces e uma irritabilidade constante. Tudo isso é reflexo de um intestino desequilibrado, inflamado e que já está gritando por socorro. Se você sente 3 ou mais desses sintomas, o teu intestino pode estar ali, ó, no limite. É hora de você agir. Então escreve aqui nos comentários quais desses sintomas você tem hoje e fala com sinceridade. Esse vídeo é para te ajudar, não é para te julgar. Tem 1, 2, 3 ou mais sintomas? Há quanto tempo você vem sentindo esses sintomas? Eu quero que você entenda que o intestino é o centro da tua saúde ou o começo da tua doença. Eu gosto muito dessa frase. Se existe uma parte do corpo que determina se você vai ter saúde ou se vai ter uma doença nos próximos anos ou nos próximos meses, essa parte é teu intestino. Ele não é só um tubo por onde passa a comida. Ele é um órgão inteligente, ele é complexo, ele abriga mais neurônios do que a tua medula espinhal e produz mais de 90% da tua serotonina, que se comunica com o teu cérebro o tempo todo e que comanda o teu sistema imunológico. Se o teu intestino permanece inflamado, sabe o que vai acontecer? Você vai viver com dor, irritação, cansaço, mau humor, retenção de toxinas e inflamação sistêmica. E é nesse ambiente aí que o câncer ama se desenvolver. Quando o sistema imune está distraído, tentando lidar aí com os alimentos ruins que você come, as toxinas dos chás agressivos e uma microbiota totalmente desequilibrada. Mas a boa notícia é que o processo ele é reversível. Se você parar de agredir o teu intestino e começar a se cuidar. E os próximos minutos eu vou te mostrar exatamente o que você deve fazer.
Se você chegou até aqui, já escreve: quero recuperar meu intestino. Esse é um compromisso aí que você está assumindo com a tua saúde. E se tiver muito comentário, nesse vídeo aqui eu trago um outro vídeo com um protocolo gratuito, com os 7 dias mais transformadores aí para mudar a saúde do teu intestino de uma vez por todas. E o que faz bem para o intestino? A gente vai começar pelo básico, mas que funciona. A gente não precisa inventar moda. Agora que você sabe tudo o que agride, o que adoece o teu intestino, chegou a hora de falar sobre o que cura, sobre o que regenera e o que fortalece. E o primeiro passo é voltar ao básico e o que funciona. Água, fibras naturais e fermentados vivos. A água é o elemento essencial da mucosa do teu intestino. Sem ela, o intestino seca, endurece e prende. Tomar pouca água é como se você deixasse um rio virar lama. Já as fibras, especialmente a aveia, linhaça dourada, psyllium e chia, agem como vassouras naturais, limpando as paredes do teu intestino. Elas vão alimentar as bactérias boas e vão promover a formação de fezes saudáveis. E os alimentos fermentados, o kefir, chucrute, iogurte natural, aquele que está escrito iogurte integral, kombucha artesanal, ajudam a repovoar as bactérias boas do teu intestino. O segredo está na consistência. Não adianta tomar chá detox e comer mal, né? O intestino ele precisa de nutrição verdadeira, todos os dias, para conseguir se defender. Você já consome algum desses alimentos que ajudam o teu intestino? Comenta aqui qual que é o teu preferido, ou qual é o alimento que você conhece, que você consome, que você vê que faz bem o teu intestino. Já ajuda outras pessoas. Lembra que o teu comentário pode ajudar milhares de pessoas que estão com problema no intestino. E se o teu intestino está inflamado, irritado, ou for agredido por vários anos com chás laxantes, os alimentos ultraprocessados, medicamentos de uso contínuo, você precisa incluir alimentos que vão reconstruir a barreira intestinal. E é aqui que entram os reparadores naturais da mucosa, que eu vou te falar, dar um destaque para 3. O gel da babosa, sem a casca, caldo de ossos caseiros e a banana verde cozida. A babosa, quando usada corretamente, só o gel, ela tem um efeito cicatrizante e regenerador. Então vai fortalecer a integridade das células do intestino e ajuda na reconstituição da camada protetora. O caldo de ossos é rico em colágeno, glutamina, minerais, que são nutrientes essenciais para selar a parede do intestino e reduzir a permeabilidade que leva à inflamação. E a banana verde, quando cozida, ela forma um amido resistente que vai alimentar todas as bactérias boas do teu intestino e reduzir as inflamações crônicas. Esses alimentos são usados hoje em protocolos clínicos de tratamento de doenças como colite ulcerativa, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável. Já ouviu falar de algum desses? Ou você já usou? Quer experimentar? Tem alguma receita com a banana verde? Coloca aqui a tua experiência para abrir os olhos de muitas pessoas que precisam curar o intestino. E agora vem os chás que acalmam o intestino em vez de irritar. Ao contrário dos chás agressivos e laxantes que eu falei antes, existem sim ervas que têm efeito calmante, anti-inflamatório e regenerador da mucosa intestinal. Elas não forçam o funcionamento do intestino, elas restauram, equilibram e fortalecem. E as melhores nesse papel são a camomila, a espinheira santa em doses leves, erva doce e hortelã. A camomila ajuda a acalmar espasmos, reduz a dor, diminui a ansiedade e contribui para o relaxamento da parede intestinal. A espinheira santa, quando usada corretamente, atua como protetora gástrica e intestinal, auxiliando na recuperação de úlcera e inflamações. A erva doce reduz gases, fermentações exageradas. E a hortelã tem ação antiespasmódica, ótima para quem sofre com cólica intestinal.
A diferença está na forma de usar. Não combine essas ervas com outras ervas laxativas ou termogênicas. Faça um chazinho leve no final do dia por no máximo 7 a 10 dias. Nunca tome o mesmo chá por mais de 10 dias. A medida é 250 ml de água, uma colherinha de chá da erva seca. Aí você pode fazer um protocolo, assim, toma uma semana um desses chás que eu falei, aí faz uma pausa de 3 dias, toma mais 7 dias outro tipo de chá para descansar o teu corpo e o teu intestino. E agora anota aí uma receita que eu mesmo indico para quem me segue, para quem tem intestino inflamado, colite, síndrome do intestino irritável, ou que está em recuperação depois de anos usando chá laxante e uma alimentação agressiva. É um chá funcional com propriedades calmantes, anti-inflamatórias e regeneradoras da mucosa. Uma colher de sobremesa das flores de camomila, uma colher de chá da erva doce, 4 folhas frescas de hortelã. Colocar em 250 ml de água, tampa e toma durante 7 dias. É ótimo para quem sente aquele estufamento, barriga pesada. Não adoça ele nem com mel e nem com adoçante. Se quiser, pode pingar um pouco de limão. E se você chegou até aqui, você já entendeu o que pode estar adoecendo o teu intestino. E agora eu quero te apresentar um protocolo simples, funcional e poderoso com 3 fases, com base em orientações integrativas que vão ajudar a desinflamar e restaurar o equilíbrio intestinal. E a primeira fase é a fase de interrupção. Durante 7 dias, suspende tudo que agride o teu intestino. Chá, laxante, fritura, leite, glúten, açúcar refinado, embutido e todos ultraprocessados. Parece difícil, né? Mas esse tempo de 7 dias, o intestino precisa para dar o reset, se defender e começar a se regenerar. A segunda fase é a fase de reconstrução. Aqui você começa a introduzir alimentos e bebidas reparadoras, como o chá calmante que eu ensinei antes, caldo de ossos, banana verde cozida, chia hidratada, iogurte integral. E a terceira fase é a fase de manutenção, onde você aprende a escutar teu intestino, manter uma rotina anti-inflamatória e reintroduzir alimentos se o teu corpo aceitar bem. Eu quero te lembrar que intestino saudável não é aquele que funciona todo dia, é o que funciona bem, sem agressão, sem sangramento, sem dor e sem estufamento. Muitas pessoas acham que cuidar do intestino é só para quem tem dor de barriga, gases ou intestino preso. Mas o que você ainda não sabe é que o intestino saudável transforma completamente o teu corpo inteiro. A tua digestão melhora sim, mas os efeitos vão muito além disso. Você começa a dormir melhor, pensar com mais clareza, ter mais energia quando acorda, menos ansiedade, menos compulsão por doce. Aquela alegria volta. Sabe aquela alergia que não vai embora nunca, a infecção urinária recorrente, a enxaqueca que não passa, a fibromialgia, dor nas articulações, tudo isso está ligado ao intestino inflamado e permeável, que deixa toxinas escaparem para o sangue e aumenta a inflamação em todo o corpo. Quando você trata o intestino, você silencia inflamações ocultas, diminui dores articulares, melhora a pele, regula os hormônios e melhora o teu metabolismo. Por isso que para mim, como farmacêutica e terapeuta integrativa, não existe saúde sem o intestino em equilíbrio. E se você assistiu até aqui, eu vou te dar o parabéns. Você já deu o primeiro passo, que é o conhecimento, mas agora é hora de agir. E a ação começa por pequenas mudanças diárias que acumuladas vão salvar a tua vida. A primeira coisa que você pode fazer, como eu falei, para de usar chás laxantes, para de usar laxante, não só chá, para de comprar o bisacodil, o lactopurga, isso aí vai matar teu intestino. Em segundo lugar, reduz os alimentos inflamatórios, todos. Tome mais água, não esqueça, comece a consumir frutas, verduras, legumes. E se você chegou até aqui, já deixa um coraçãozinho aqui nos comentários para eu saber que realmente você quer melhorar a saúde do teu intestino. Quero te lembrar que você recebeu esse conteúdo que muita gente, infelizmente, só descobre tarde demais. A verdade é que o intestino é um dos órgãos mais inteligentes do nosso corpo
e um dos mais deixados de lado. Então hoje, com base em ciência, experiência clínica e histórias reais como a da Preta Gil, você entendeu que não dá mais para ignorar os sinais nem o impacto dos alimentos, dos chás e dos remédios que você consome todos os dias. O câncer do intestino é evitável. A inflamação crônica é reversível, mas só se você parar de repetir os mesmos hábitos e começar a tratar o teu intestino como um dos órgãos mais preciosos que a gente tem. Ele é o pilar da nossa saúde ou da nossa doença. Lembrando de compartilhar esse vídeo, manda esse vídeo para todo mundo que você conhece. E se você ficou comigo até o final, escreve intestino aqui embaixo. Quero saber quem realmente está comprometido com a própria saúde. E se esse vídeo passar de 1000 comentários, eu libero gratuitamente nos próximos dias o protocolo de 7 dias para desinflamar o teu intestino. Cardápio, chá, sucos e estratégias funcionais. A decisão está aí na tua mão. Porque no fim das contas, cuidar do intestino é cuidar da tua vida. E você merece viver com saúde fantástica. Um beijão da Rô, até o próximo vídeo.